Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Eu na Indústria Podcast, nosso encontro semanal, toda quinta às 19 horas. E mais uma vez com um convidado de peso aqui, que já esteve aqui, que a gente está tendo o prazer de receber de novo e que faz parte desse estúdio, porque muita coisa que está aqui foi o cara que fez. Então, se não gostarem, reclamem com ele, mas se gostarem, vai até passar aqui já na televisão a empresa dele, que trabalha com serralheria, solda, pintura, usinagem e tudo mais. Inclusive, essa é uma bancada de corte a plasma, né? Estou com o Marquinhos, obrigado mais uma vez aí. Muito obrigado Marquinhos, mais uma vez pelo convite. Que é um dos donos aí da Presmaco, que fica na região, na grande BH aqui, região norte de Belo Horizonte, né? Isso aí, Igor. Um prazer enorme estar aqui novamente. Gostei muito do convite. A primeira vez que eu tive aqui, estava um pouco nervoso, reconheço isso. Mas isso é aprendizado também, a gente trocar uma ideia sobre o que a gente faz, sobre o que a gente gosta. Nunca é demais, né? É bom a gente estar sempre interagindo. Agradeço muito mesmo pelo convite. Não, não preocupa não, que é o seguinte. A gente deve ter mais de 500 vídeos abertos no YouTube. E até hoje eu não acostumei muito, entendeu? Então, sério? Pode ficar bem tranquilo aí. O Marquinho, ele é técnico em mecânica, ele é engenheiro de produção e tem uns 1.200 pós-graduações e MBAs aí, que você começou a falar. Fala um pouco aí, Marquinho, como é que começou depois da graduação, né, essas pós-graduações aí? Isso aí. Depois que eu graduei em engenharia de produção, eu vi a necessidade de me inteirar sobre o que o mercado, na verdade, estava... fazer o network mesmo. E eu vi a pós-graduação como uma porta de entrada para isso. Para me atualizar, porque a gente às vezes fica naquele mundinho ali, trabalhando na área de manutenção, que você sabe, a gente trabalhava, já fez parcerias dentro de outras empresas, eu como prestador de serviço, né? Então, e representando a Presmacon, e aí fui acolhido dentro das empresas, mas vi a necessidade de estar caminhando junto, assim, estar atualizado. Então, após a graduação, eu fiz uma pós-graduação em segurança do trabalho, onde eu tinha muita necessidade de estar inteirado sobre os procedimentos. Até para aplicar também na própria empresa. Isso, e poder estar inteirado mesmo sobre as novas regras, sobre as necessidades e a importância mesmo da segurança do trabalho, principalmente na nossa área, que tem um grau de risco alto. Dependendo da empresa que a gente trabalha. E eu fazia muito orçamento lá também. Depois eu fiz uma pós em custos e orçamentos. E, paralelo a isso, eu estava fazendo uma pós em gestão e gerenciamento da manutenção. Mas, peraí. O custos e orçamentos, qual que era o público? Assim? Eram engenheiros também? Tudo? Eram engenheiros e orçamentistas de empresas. Então, tinha pessoas da Vale, Gerdau... e compradores. Muitos compradores estavam fazendo esse curso para saber o que os orçamentistas usavam de técnicas para elaborar seus centros de custos e destrinchar os orçamentos que eles recebiam. Conhecendo o inimigo, né? Combatendo fogo com fogo, né? Mas aí eu tinha necessidade de saber as técnicas corretas de orçamento. E, paralelo a isso, as técnicas também de manutenção, porque eu não estava só na fabricação. Eu tinha que saber o que a gestão da manutenção pensava também, como um organismo, como os princípios, os pilares. Você fala já a outra pós de manutenção. Isso. Mas ainda rapidinho, de custo. Sim. 360 horas de carga horária? Na verdade, foi um MBA, né? Então, era 360 horas de custos de orçamentos e 360 horas de gestão de projetos. Aí eu fiz no IETEC até que tem essa opção. Mas eu fico imaginando 360 horas de custo e orçamento. Então ele deve ter entrado em várias coisas meio de contábeis, coisas do tipo. Isso, entra a parte contábil, entra a parte de centro de custos, entra a parte de técnica mesmo do orçamento, até onde você pode ir. Os pilares para desenvolver uma técnica de orçamento, criar essa técnica, planilhas, programas. Então, ele abordou várias opções que você pode usar
desde o Excel até esses softwares que hoje são direcionados para elaboração de orçamentos. Tinha que ser você mesmo, Marquinhos, paciência do cão, porque fazer pós-graduação em segurança do trabalho e pós-graduação em orçamento e custo, meu Deus do céu. Deve ser muito maçante, assim, uma carga horária muito extensa para o que a gente vai usar, né, no final das contas. O de segurança do trabalho é 420 horas. Meu Deus do céu. Eu não aguentaria as 20, quanto mais 420. Não que eu não valorize, mas é muito burocrático, né? Me ajudou muito, assim, me ajudou a desenvolver bastante. E a abrir a cabeça também. Porque às vezes você fica estagnado e eu achei muito interessante porque às vezes a gente fazia orçamento, não que fazia errado, mas que às vezes eu não usava a técnica aplicada no momento. Eram seus formas de expressão, mostrar no orçamento o que você estava contemplando, para ficar até mais fácil para o comprador que estava lá aprendendo a entender o nosso orçamento. Então, isso foi muito bom no momento para mim. Depois disso, eu não ando lendo algumas coisas, mas eu acho que está tudo muito equiparado hoje em dia. E você deve ter aplicado bastante coisa, né? Apliquei bastante coisa. Você está passando orçamento. E ainda mais trabalhando para multinacionais, que eles já estavam acostumados com o padrão de orçamento de empresas que estavam trabalhando com multinacionais. Ou empresas que têm um setor de compras mais apurado, ou não querendo avaliar a empresa A ou B, mas tem empresas que têm vamos dizer assim, uma peneira superior. Quando você manda um orçamento mais elaborado, ele vai querer entender o que você está contemplando. E você explicando melhor, fica mais fácil na hora de um diálogo, falar, mas espera aí, eu não entendi. É ruim quando o comprador não entende o seu orçamento, né? E quanto maior também o valor, mais tende a ter questionamentos e saber o que... Isso, e às vezes no orçamento também, você não contemplou uma coisa que está no escopo, e aí vai estar bem claro lá que você não contemplou ela. E aí você vai abrir realmente não contemplei isso aqui, vou incluir, ou ele não contemplou por não estar no escopo, por eles terem descartado no momento de uma visita técnica, ou alguma coisa. Fora de escopo. Fora de escopo, Então, isso é muito importante. As regras do jogo, né, na verdade. Quando você está prestando serviço, tá ali as regras do jogo, que é o primeiro ponto. Depois vem as OS, as coisas que a gente tem que seguir, né? Mas, a princípio, era isso. É a técnica mesmo para as empresas estarem bem claras na hora do eu quero fazer isso e eu estou vendendo isso para vocês. Eu acho que é a parte mais justa, né? Para todo mundo saber. E aí, na linha do tempo, você fez essa pós e depois... E aí, depois eu eu conciliei ela com a gestão de manutenção, engenharia e gerenciamento da manutenção, quer dizer. E aí, passou uns 3 meses, eu finalizei um MBA, que é o segundo módulo com a gestão de projetos. Aí eu encerrei minha saga. A gestão de projetos é bem legal, né? Muito abrangente, assim, foi uma coisa que abriu minha mente. Foi um curso, assim, não... que os outros eram muito específicos, né? Vamos dizer assim. Exato. A segurança do trabalho. Gestão, projeto é tudo que tem início, meio e fim é projeto, né? E aí, para você ter ideia, na época que eu fiz gestão de projetos, teve gente que fez projeto final um casamento, que é o TCC. Que aí é uma coisa muito abrangente, que você pode aplicar várias técnicas. Que, inclusive, é muito mais complexo do que manutenção, o casamento, né? Enchendo o saco. Mas Mas tudo tem um jeito. A gente tem que saber conciliar, assim como na manutenção. Exato. Mas aí você chega... Mas manutenção tem mais estresse. Manutenção tem. Eu falo isso sempre. Manutenção não é uma... Não, tem que gostar demais. Tem que gostar manutenção muito. Não é uma... Como é que eles falam quando é massa de bolo, né? Quando é uma coisa pronta, uma receita de bolo. Não tem jeito de você programar, minha vida vai ser assim, eu vou trabalhar de 7 às 17, não. Mas é você que tem uma empresa que cada produto talvez seja único, né? É para cada demanda específica, né? Dificilmente você vai repetir uma demanda de... Exatamente. Na verdade, quando você trabalha com a manutenção em si, no caso da Presmacon lá, ela vai desde
de criação de novos equipamentos até você fazer o equipamento que deu problema e você tem que trocar. Então, não tem como você... eu vou só fabricar, a gente lá só fabricar, chega a demanda, você tem que atender um cliente. Então, já tive clientes de reforço estrutural para fotovoltaica em poliesportivo, de uma empresa aí de educação, no setor da área de educação, a empresas químicas, que você tem que fazer uma grade de inox para canaleta X que vai receber um ácido lá que não pode corroer. Então, são coisas bem distintas e específicas, e cada dia você está num aprendizado diferente. Está tendo muita demanda de NR12? Eu digo NR12 no geral, proteções, corrimão, coisa do tipo? Eu tenho visto bastante demanda. Tenho alguns colegas que trabalham nessa área, mas eu sinto que teve, naquela época da revisão da norma, uma grande procura e as empresas correram atrás e adequaram. Mas eu digo dentro da sua realidade mesmo. Isso, dentro da minha realidade, sim. Porque proteção de correia transportadora, por exemplo, é uma coisa que danifica. E guarda-corpo e as empresas não conseguiram se adequar de estalo. Assim, demorou, está demorando, nem vão. Então, hoje você vê uma escada marinheiro que às vezes chega vamos dizer, uma verba a mais, a empresa não vão tirar 2 acessos aqui, de um filtro de mangas, por exemplo. Aí não vão desativar essa escada marinheira, vão pôr degrau, corrimão, padrão corpo bombeiro. Então, isso a gente está atendendo bastante ainda. Mas de máquinas, eu vejo algumas pessoas que trabalham está tendo procura, prensa, no caso, nem entra muito, mas calandra, você tem que isolar, fazer as 2 proteções e tal. Mas de físico, assim, que eu falo, que você me perguntou, de escada, guarda-corpo, ainda está tendo procura, sim. Na região, eu acho que, assim, e correia transportadora também. Já nesse sentido, Marquinhos, qual que é a sua maior demanda lá na Presmacon? Assim, se a gente for classificar em grandes grupos de tipo NR12, manutenção em geral, que, por exemplo, eu fui lá uma vez, estava uma lateral de um compressor que estava todo corroído, você fez outra lateral, por exemplo, para trocar. Então, manutenção, NR12 e novos projetos, por exemplo, de... Ou não sei se teria mais classificações aí. Hoje está dividido entre novos projetos e NR12. Reformas teve, mas é mais pontual. Parada de moinho, por exemplo, chegou uma carcaça de moinho lá, a gente teve que refazer praticamente 70% dela. Isso foi bem pontual, um serviço de 10 dias. Porque a gente, na época lá da Belocal, tudo que eu trabalhava lá, a gente tinha muitas demandas, assim, tipo, a gente mandava na grande parada umas 10, 20 válvulas daquela da Recupol, que aí você fazia toda a manutenção lá e mandava de volta. Isso. Hoje, basicamente, nós estamos envolvidos com novos projetos, melhorias e novos projetos. NR12 também paralelo a isso, que essas adequações de escada, guarda-corpo bastante, mas eu classificaria como novos projetos. E aí, novos projetos, nós estamos falando de periférico de equipamentos. Isso, exatamente. Seriam ou equipamentos que estavam rodando e vai fazer um novo com melhorias já que estavam previstas, ou um equipamento que já sucateou e você tem que fazer um novo mesmo e colocar para rodar. Mas a maioria deles eles já estão fazendo agora, as empresas estão fazendo modificações, ou seja, nós já fabricamos eles com a melhoria que já estava programada, devido à demanda, aumento de produção, essas coisas, entendeu? Bom, nada, já tem 8 anos que eu saí de lá. O tempo passa, né? O que você sentiu, assim, de 8 anos para cá? Mudou muita coisa? A própria demanda. Antes era mais demanda desse tipo e mudou para aquilo. Ou tecnologia abrange um pouco essa minha pergunta, assim. Vamos pontuar, assim. Eu vejo como momento, sabe, Igor? Até mesmo a gente pode pontuar como o governo interfere um pouco nas perspectivas da empresa, às vezes investir
Então, tem Vocês momentos... atendem governo também? Não, Vocês eu prestam? falo... Não prestamos. Não é muito comum, não. Não Né? é comum. Mas eu estou falando que às vezes a empresa deixa de investir um pouco Aham. no país pela situação do governante. Aham. Ou então por especulações. Aham. Então, não Não, querendo... isso é normal, isso é normal. Não querendo jogar A ou B. Então, eu vejo que teve momentos lá e também o profissional conta muito nesse momento. Quando o profissional tem argumento e tem números para mostrar, no seu caso, vamos investir nesse produto aqui, ou vamos mudar isso aqui, que vai dar resultado. Ou então não vamos fazer uma manutenção definitiva, não paliativa. Então, isso varia muito de momento de profissional. Mas o que eu vejo é que a gente passou por vários momentos. Nós que somos terceirizados. Então, é o outro lado de tudo, né? É o lado que acolhe, que recebe, que tem que fazer. Então, às vezes, a empresa está num momento de contenção de custos, tem uma meta para cumprir, e aí chega para você falar, eu preciso fazer isso aqui, mas não vai dar para fazer 100% agora, vamos fazer só 70% e vamos pôr para rodar. Então, teve esse momento, depois disso, e teve momentos de falar assim, nós vamos ter que não tinha jeito também. Isso aqui tem que fazer um chute do britador, nós temos que fazer ele novo. E aí, fez praticamente do zero e fez novo e colocou para rodar. Então, acho que as cabeças vão mudando, mas eu vejo assim momentos distintos dentro dos cenários. Acho que tem muita interferência. É muito louco isso, né? Você fala assim, as cabeças vão mudando, porque assim, tentando entender o seu lado, né? Às vezes você presta serviço até para as mesmas empresas ao longo dos anos, mas para pessoas diferentes lá dentro que têm um direcionamento completamente diferente. Né? Exatamente. Até a gente conversa que a gente já viveu vários momentos dentro de uma mesma empresa, a gente presta serviço para algumas empresas e dentro desse momento a gente teve que lidar com diversos profissionais que eram responsáveis pelas mesmas coisas. Eles foram, no seu caso, que você traçou outros caminhos, teve outros profissionais também que traçaram outros caminhos, e a gente tem que ficar desse lado da moeda, né, tentando nos ajustar entender a nova gestão. Aos anseios de cada gestão, exatamente. Legal. Mas, assim, foi um período muito bom, aquele período era mais voltado para manutenção e melhoria, né? Para mão de obra em campo isso, do que dentro da sua empresa. Do que dentro da caldeiraria lá da Presmacom. Então, eu via... Que também é um desafio bem grande. E até um aprendizado até maior, porque aí você conhece o equipamento de fato. Então, a gente era serviço de ir para o campo mesmo, era trabalho, tinha que executar, tinha que colocar para rodar o equipamento. Então, e a gente atendia os anseios da equipe do planejamento. Que tinha que funcionar, né? Então, a gente era um braço, né? Vamos dizer assim, era a extensão dos anseios do planejamento. E a caldeiraria não é diferente disso, porque você trabalha também com planejamento, mas aí é de outra forma. Aí é com a data da OS, o equipamento vai parar, o planejamento estipula. A parada vai ser dia 20 de março, por exemplo. Aí a fabricação sua tem que estar toda lá um dia antes, para eles conferirem, para acertar, para ele ser implantado no dia da parada, como o início da instalação, né? Então, são extremos totalmente diferentes, mas de uma importância e um aprendizado gigantesco. E de tecnologia, assim, Marquinhos? Porque, por exemplo, a gente vê a bancada plasma lá. Imaginar, só fazer o comparativo, né? Antes de vocês terem o plasma e depois que vocês tiveram o plasma, é completamente diferente, né? O que você acha que vem, não só, não digo na Presmaco ou diretamente no que você faz, mas indiretamente, o que você vê? Porque acaba que você tem contato com várias empresas, né? O que você vem vendo de mudança aí de tecnologia ou afins? Com esse equipamento que a Presmacom adquiriu, que é a mesa de plasma, agilizou muito alguns trabalhos. Alguns deles que a gente gastaria em uma fabricação aí, uma semana você reduz para 2, 3 dias.
Fora que a qualidade é muito melhor. Né? Qualidade superior. E tem serviço que você não conseguiria fazer, que não tem como fazer senão com plasma, né? Isso. E até umas pessoas até falam, mas número de pessoas diminui, não diminui? Eu acho que não. Eu acho que aí se aumenta frentes de serviço. Além dos profissionais que vão operar, que vão fazer o corte e trabalharem na máquina, você consegue liberar mais frentes de serviço, porque você aumenta a quantidade de chapas cortadas, de recorte, furação. Então, às vezes, você economiza tempo da pessoa estar furando alguma peça, porque o plasma já faz a furação ali, marcação. Então, essa tecnologia ajudou demais. E mudou. Foi um divisor de águas para a gente, lá, que a gente está na frente lá da fabricação. E isso ajudou demais. E as empresas também, muitas delas reconhecem essa agilidade e sabem que a empresa está querendo evoluir e valoriza esse serviço. Eles cortam no plasma ali, vou mandar com eles. Porque antigamente era na mão mesmo, com passo, era uma coisa mais trabalhosa, né? E eu vejo isso como um divisor de águas aí para poder facilitar e aumentar a sua capacidade de produção. Aumentou bastante. E o que você vê das empresas da região, assim? O que você vem vendo? É porque, assim, principalmente você atende indústrias primárias, né? Extração de minério, manufatura desse minério. Então, são equipamentos bem robustos, é bem feio, sujo, barulhento a área, assim, não é? Para quem conhece sabe, né? Nós não estamos fabricando. Eu tive há pouco tempo em Salvador, próximo a Salvador, e eu fui numa fábrica que fabrica fralda para neném e tal. Então, não é uma empresa de fabricação de fralda, muito pelo contrário, né? Bem sujo, assim, bem agressivo. Mas mesmo assim é onde a tecnologia também está despontando, assim, né? O que você vê? Você viu diferenças dos últimos anos, principalmente para agora? No uso da tecnologia, sim. Eu vejo, tanto nos setores de implementação de software de manutenção, que você está nessa área aí, sabe muito bem, tanto quanto nos equipamentos. Na área de segurança, muita melhoria, questão de sensores, questão de proteção mesmo para as pessoas que estão envolvidas na atividade. E também na questão da organização. Então, além de você... tão importante quanto você fabricar uma peça, ter o histórico dela armazenado numa CPU, fazer o backup disso, para quando você precisar fazer ela de novo, você ter o arquivo dela, que antes era muito arcaico, era um projeto, você recebia um projeto e dobrava ele e esse projeto se perdia com o passar dos anos. Hoje não, hoje você tem uma pasta virtual onde você pode arquivar esse projeto, pode rever, pode fazer melhorias nele e depois aplicar e fabricar novamente. Então, parte de tecnologia, tanto de armazenamento de conteúdo, quanto de organização e na indústria, na fabricação em si mesmo, com máquinas mais eficazes, né? E lá, infelizmente, assim, na nossa parte, é uma coisa mais bruta mesmo. Não é esse caso de ser uma pecinha cortada ali, não. É coisa... Quanto maior, melhor, né? Assim, não dá para imprimir numa impressora 3D, não dá né? ainda. No futuro, quem sabe? No futuro breve. Mas a gente vê uma tendência para isso. Até agora já tem impressoras 3D com pó de metal que imprime em metal mesmo. Eu vi até alguma coisa disso, engrenagens, algumas coisas assim. Por exemplo, em plataformas offshore, mar nórdico lá, que não tem recurso, você para busca ali na esquina e vem um helicóptero, né? Levando uma engrenagem. Não é assim, né? A gente teve um amigo do Eimar que participou aqui com a gente também no podcast, que ele falou assim, cara, imagina comida para ele voltar em um helicóptero gigantesco e imagina quantas pessoas tem ali dentro que ele trabalha embarcado. Então, sim, tudo é muito mais difícil, logística e tal. Então, nesses casos, tem... Mas, assim, pra gente, aqui, que ainda mais região metropolitana de BH, que você acha coisa... a concorrência tá aqui, inclusive, e tudo. Aí fica muito mais fácil, né? Agora, você falou um negócio Vamos ver se eu lembro exatamente a forma que você falou. Mas você falou assim, quando a gente adquiriu o plasma,
Foi muito bom tal. Mas não roubou mão de obra tal. Eu acho que você quis falar porque muitas pessoas falam assim, mas a tecnologia vem aqui e vai deixar muita gente desempregada, indústria 4.0, não sei o quê. Nesse sentido, não é? É o temor muito que a gente vê, foi até meio que inconsciente isso, né? Mas, para deixar claro, porque isso é um temor de muita gente que está na área de manutenção. Uhum. E aí, certa vez, até a gente conversando, eu falando sobre profissional que tem que ser... Assim, está faltando mão de obra no mercado. Uhum. Pelo menos na nossa região aqui. Total. Não é na nossa região. É total? É geral? Mas você sabe o que é o geral? Geral é mundo inteiro. A Alemanha sofre com isso há décadas. O Brasil inteiro tá assim, tá? E a nova geração não tá muito afim de indústria. O gargalo hoje das empresas eu vejo que é mão de obra. Total. E assim, mas eu cheguei nesse ponto para te contar uma história, que é o seguinte. Meu pai era funcionário da Telemig. Telemig é a antiga telefonia de Minas Gerais, estatal, que depois virou Telemar e tal. Então, via a minha vida inteira meu pai trabalhando, eu sou natural de Juiz de Fora, e ele trabalhando no Telemig lá. E aí, uma vez, sei lá, eu devia ter uns 12 anos, alguma coisa do tipo. Eu não era nem adulto, mas não era criança, eu já tinha algum entendimento do que se tratava. Aí ele foi e eu fui no trabalho dele, que era um prédio comercial. Cheguei lá, na época, não tinha, 0 computadores, então era aquelas mesas grandes, lotadas de papel, cada mesa, um ambiente, um vão grande com, sei lá, devia ter umas 15 mesas lá, funcionários, era mesa bem, aquelas mesas antigas, bem grandona mesmo, porque era muito papel, né? Precisava daquilo. Então, 0 computadores. Aliás, o primeiro computador que foi para lá, ele foi me mostrar o Paintbrush lá, porque ficava encostado no cantinho da sala e era a única coisa que ele sabia mexer no Paintbrush. Aí ele chegou e falou assim, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. E aí nós subimos, sei lá, uns 2 andares para cima ali. E aí imagina então, era um vão aberto com essas 15 mesas, por exemplo. Então a gente subiu e foi no mesmo vão, era só espaço. Acima, mas era o mesmo espaço, mesma área. E quando a gente entrou, cara, era um barulho ensurdecedor que parecia uma máquina de escrever gigante. Que era a telefonia analógica da época. Que era mesmo um bracinho, idêntico ao braço mecânico de uma máquina de escrever, era o braço mecânico que cada vez que ele ia e voltava, era um pulso. Aquele pulso do telefone de rodinha, da descagem. Sei. E ele direcionando. Era um pulso. Só que eram estantes tipo de biblioteca, muitas estantes mesmo, e batendo aquele negócio, tudo ao mesmo tempo, né? O Juiz de Fora inteiro já tinha, sei lá, na época 300 mil habitantes, então batendo o tempo inteiro lá e era a única telefonia que existia naquele momento. Aí ele me explicou, não, isso daqui é um pulso e tal. E, cara, complexo, imagina, nós estamos falando de algumas dezenas de milhares de bracinhos mecânicos que a mola vai desgastar, que não sei o quê, aquela coisa toda. Beleza, ele falou assim, beleza, gostou, tal? Nossa, eu achei sensacional aquele negócio, né? Falei, então vem cá, deixa eu te mostrar outra coisa. Subimos mais um lance. E chegamos lá, mesma sala, mesma área, tudo, e mesma máquina de escrever gigante na minha cabeça. E tinha um cara lá, mexendo, dando manutenção. E aí ele falou assim, aquele cara ali ganha bem demais, porque é altamente complexo mexer nisso daqui. Mas se ele não se atualizar, ele vai ficar sem emprego rapidinho. Falei, ué, agora eu não entendi nada. Aí ele, então vem cá. Aí subimos mais um andar. Aí nesse 3º andar da sala, supondo que a sala é essa mesa inteira, tá? Que era a central telefônica analógica. Tinha uma salinha no fundo, desse tamanho, assim, numa proporção da mesa, sem barulho nenhum, com aquele drywall, assim, com uma parte de vidro. E aí ele falou assim, vem cá pra você conhecer. Quando chegou lá, extremamente silencioso, um monte de luzinha piscando. Falou assim, essa é a primeira central digital de Juiz de Fora. E ela é o equivalente a 4 andares daquele que a gente viu 2. Então, assim, imagina se a gente ainda tivesse no telefone analógico. Então, para as pessoas que são descrentes, é o seguinte, a tecnologia, ela não vem porque o homem é um cara mau que está criando a tecnologia. É natural e vai vir. E tecnologia não é eletrônica. Tecnologia é qualquer coisa que facilita a vida do homem.
uma ponte, quando foi construída para ligar de um lado do outro de um rio, era a tecnologia da época. E que dispensou ficar nadando de um lado para o outro. Era o que tinha, né? É o que tinha, enfim. Então, detalhe, né? Para suportar essa central digital, quantas novas profissões não foram criadas? Acabou com daquele cara lá, de ficar... Que graças a Deus, ele deve ter dado graças a Deus, né? Mas quantas outras profissões não foram criadas a partir dessa, né? Exatamente. Então, por exemplo, para você cortar o plasma ali, tem que ter alguém que desenha antes. Isso. E o desenho, claro, no computador e tal, e que talvez antes não tinha. Não tinha. Tem que ter um cara para operar. Ali tem um transformador gigante ali, que tem que ter um cara de elétrica bom, que talvez você não tinha... E tem que ter um cara para alimentar a bancada para poder cortar e depois os meninos do acabamento para poder dar acabamento nas peças. Estou falando porque é o seguinte, por exemplo, a gente está com 2 projetos que a gente está colocando agora em produção no Melve de inteligência artificial. É um projeto de 1 ano e meio vindo numa parceria com a Universidade Federal de Goiás e tudo. E uma das inteligências artificiais vai fazer uma programação de manutenção de forma automática. Então, aquele cronograma semanal que se repete, ele entendeu o padrão e ele faz agora de forma automática. Nossa, esse acabou com a profissão do programador. Não, muito pelo contrário. Agora ele vai fazer o que o ser humano faz, que a inteligência artificial não faz. Então, eu vejo muito assim, é uma discussão que, para mim, ela é sem pé, sem cabeça em falar assim, a tecnologia vai roubar o emprego. Muito pelo contrário, ela traz oportunidade. Quem parar, ele ficou parado, porque ele quis ficar parado. Agora, quem quiser pegar a onda, surfa numa onda muito grande que vai... Né? Exatamente. E ainda mais que eu vejo hoje, Igor, então, além dessas empresas grandes também, tem as pequenas que ainda não se atualizaram a nível de ter uma inteligência artificial. Então, essa pessoa ainda vai ter um gap grande aí, vendo a tendência, e aí depois vai poder ter tempo de se especializar e entrar onde já está atuando. Então, vão ter empresas em estágios diferentes. Ela vai ter oportunidade de ver o mercado, entender o que está acontecendo, se especializar, trabalhar em cima disso, aprender e aí ingressar onde ela tem vontade. Se ela não quiser mudar de área, que acontece com manutenção lá do analógico, se ele quiser parar de dar manutenção, ele vai ter que mudar de área. Ou então ele vai se especializar, vai começar a dar manutenção no aparelhinho lá, que é do digital pequenininho. E eu também tenho a visão que não muda, Igor. Eu acho que assim, a tecnologia só veio a somar. E as pessoas têm que entender o papel dela dentro desse contexto. Se ela não se encaixou e não acompanhou, ela vai ter que buscar uma forma de trabalhar naquilo que ela gosta ou que ela... Exatamente. Ou que ela, assim, que ela não se enquadrou com a mudança. Ou... E tirar o lado bom da coisa. Por exemplo, vai ter pessoa que está nos assistindo agora que, na verdade, nunca veio aqui, não nos conhece, primeira vez que está tendo contato com a manutenção em ação, mas que foi sugerido para ela, ao navegar no YouTube, sugerido esse vídeo aqui. Por quê? Porque uma inteligência artificial do YouTube, com o Google lá e tal, falou o seguinte, cara, esse cara é da manutenção, você também é aqui, ó, vou te sugerir um vídeo aí, olha esses caras aí. É muito doido isso, assim. É muito doido, inclusive, aquele vídeo aquele corte de você falando, que eu até repostei ele no meu Instagram, muita gente comentou em cima de você ter falado sobre quem trabalha com manutenção tem que gostar mesmo, porque não é fácil. Aquela frase que você usou é mais ou menos isso, acertei, não acertei? Eu não sei. Você não sabe o corte que direcionou para mim. Corte, Direcionou para mim. Então, assim como direcionou para mim, muita gente viu. Às vezes, pessoas que não acompanham o meu Instagram, direcionou para elas, porque elas estão ligadas na área de manutenção ou indústria, e viram. Eu postei lá que tem muita gente que poderia estar em outras áreas, e se está em manutenção, se está na área de manutenção, é porque gosta mesmo. Porque é uma coisa assim, que em outra área talvez poderia trabalhar menos, ou poderia trabalhar num ambiente mais tranquilo, que não tenha tantas surpresas, né, como o ambiente da manutenção, ou que não tenha tanta pressão. Pressão que eu falo não é um ambiente, não pressão negativa, mas é uma responsabilidade que quem está na área tem que ter ela, tem que ter empatia com o colega de trabalho.
Então, é essa responsabilidade que é uma coisa... E é um compromisso, querendo ou não, Isso. um compromisso talvez muito maior do que o habitual, porque está numa área de risco, tá, enfim. Mas assim, só abrindo um parênteses nisso, não assuste se você sair daqui e vier mais dessas postagens, porque aqui tem um microfone, tá? E ele escuta. Ele está falando. E a gente está falando, aí ele vai sugerir de novo. É a inteligência artificial. Que assim, não deveria estar captando aqui, mas... E eles falam que não capta, né? Mas não tem como. Se a gente falar 10 palavras aqui, de querendo alguma compra, alguma coisa, exatamente, ele direciona para a gente. Exatamente. Viagem, produto. Se a gente falar do produto aqui algumas vezes, vai aparecer. Não, dá para até fazer um teste com a audiência, né? A gente ficar falando assim, ó, geladeira. Todo mundo que tá vendo? Vai aparecer na direcionado para eles. Mas é impressionante. É verdade. E é aí que eu acho que a pessoa tem que entender o que está acontecendo, assim, tentar se atualizar e não ter medo, porque a pessoa que tem medo, às vezes, fica inseguro e isso acaba prejudicando ela. Tem que ter uma visão futura e saber onde que ela quer estar daqui 5, 10, 15 anos. É meio imprevisível, né? Mas ela tem que projetar a carreira dela. Eu acho isso e está muito aberto, né? Assim, porque é o que você falou, é muito imprevisível, mas se a pessoa está aberto a receber um novo ali, ele tem uma previsibilidade dentro de onde ele deseja estar, mas o que vier no caminho, né, vai... É muito amplo, inclusive a área de manutenção, porque hoje eles falam que já tem especulação e alguns equipamentos que fazem muito serviço de um ser humano. Uhum. Coisas que antigamente eram 100% braçais, hoje... total, né? Hoje, assim, você vê um torque de um parafuso que antes era no pulso mesmo, hoje você já tem equipamento que faz. Então, são várias coisas que a gente vê de melhoria que vai precisar de pessoas também, que é a parte que não tem como substituir. E, ao mesmo tempo, vai crescer vagas nos derivados dela. Então, exatamente. Eu não vejo como diminuição, eu vejo como um leque mais aberto. É aquele negócio, ó, eu não sei se está pegando o microfone aí, mas tem alguém batendo aqui em alguma outra sala. Beleza, imagina construir um prédio, né? Hoje constrói tijolo a tijolo, agora nós vamos ter uma máquina de impressão de casa, que até tem, enfim. Beleza, mas para aquela máquina funcionar, imagina as pessoas que não têm que trabalhar para construir a máquina, para implementar a máquina no cliente, para dar manutenção na máquina e tudo mais. Talvez até mais pessoas. Eu falo não o tempo todo. Exato. A cadeia. Eu cheguei a ver, é uma loucura. Sensores, tem que gabaritar. Hoje em dia tem empresa na região com aquela máquina que faz o reboco, né? Automático. Já vi isso também. Tem empresa na região que já está trazendo essa tecnologia. E ela é alimentada por tem um silo próprio. Não, cara, quem não sofreu com falta de mão de obra de civil? Tô precisando de um pedreiro aqui em casa por um dia. Não acho o cara, velho. Não acho. E são profissões que, assim, eu acho que isso vai ser não sei como é que... Você falou que na Alemanha tem um problema de mão de obra, e aí eles valorizam mais o serviço do que o produto. Aqui, pelo que eu vejo no Brasil, a gente valoriza mais os produtos do que o serviço. Então, o serviço ainda não está tão equiparado quanto você vê comparativo com outros países. Eu falo poder de compra de quem trabalha nesses segmentos, etc. Então, talvez isso também vai dar uma valorizada e talvez incentive os jovens que não tenham essa vontade por questões de... Ou também, também tem muita coisa seduzindo, assim, né? O mundo tecnológico. Eu acho que as pessoas também, os jovens, né? Não estão, talvez, tendendo para a indústria por causa desse leque aberto. A home office é muito melhor, né? Mas tem coisas que não tem como ser home office, né? Mas eu vi uma notícia essa semana também que tem vários jovens indo com os pais na entrevista. Eu vi isso também. Pô, eu vi isso hoje, se eu não me engano, no The News lá, que cerca de 30% pegou uma amostra lá nos Estados Unidos, cerca de 30% foi com os pais, na entrevista de emprego. É mesmo? Muito isso louco, aí né? Eu não estava...
Eu não acompanhei, mas é uma coisa impensável, né? Não apareceu nenhum pra você lá, não. Não, já teve casos assim parecidos. Teve casos que às vezes o candidato nem vai. Né? Eles mandam um pai vai, ou vai um... mesmo? Ou indica, tô com um parente lá precisando trabalhar, mas manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui pra gente conversar e tal. Já teve casos, mas não é regra, assim. Não chega a esses 30%, não. Mas se é tendência lá, daqui a pouco chega a tendência sem aqui. Dúvida. Assim, eu vou abrir um parênteses também da Alemanha. A Alemanha, o que a gente viu lá? Eu fui em abril e o Weimar voltou lá em julho e depois em novembro. Então, primeira coisa, os alemães, eles são muito planejadores e é um planejamento a longo prazo. E assim, é inquestionável a forma que eles trabalham, muito bem estruturado. É só olhar para o país que eles reconstruíram em tipo 30 anos, né? Estava devastado pela guerra, eles reconstruíram um país em 30 anos. Eu até brinquei e falei assim, mas para o Covid vocês não estavam preparados. Ela, não estava. E o pessoal de lá não estava, porque a gente já tinha protocolo do exército alemão, não sei o que, tal, que qualquer pandemia, não exatamente o Covid, mas qualquer pandemia, eles já tinham um protocolo e em uma semana o país já sabia o que fazer. Tá. Só que, e aí, eles sofrem de mão de obra já há muito tempo. Então, tem muita imigração ali do norte da África, Ásia, tudo, muito imigrante na Alemanha, em países europeus ali, fazendo talvez uma mão de obra imigrante que vai para lá para ter um emprego e tal, oportunidade e acabam preenchendo essas vagas. Mas, assim, eles já sofrem com isso há muito tempo. Então, a indústria 3.0, colocar assim, automação, robótica e tal, fazer aquele trabalho braçal com um braço robô e tudo, e não o seu ser humano, eles já estão muito à frente do mundo há muito tempo. Agora, a indústria 4.0, como é um negócio muito dinâmico e muito rápido, acelerado, eles não acompanham porque o planejamento deles é muito mais longo do que o fazer deles. E a gente, por exemplo, latino, que não está nem ligando para isso, de errar, eles não gostam de errar, por exemplo. A gente está nem aí, se a gente erra e conserta e refaz e vai embora. Então, a gente muita coisa está mais adiantado que eles na indústria 4.0. Principalmente quando se fala de conectividade, tudo. Por exemplo, a internet de lá não é tão boa quanto a daqui. Outra coisa que, assim, engraçado algumas coisas, né? A gente foi falar do Pix para eles, não entrava muito na cabeça deles. Como assim? Pix, como assim? Aquele mundo de dinheiro, de nota, um tanto de moeda no bolso, sabe? Aquele negócio que não cabe mais na nossa realidade. E na realidade deles ainda é. Então, eu acho que agora tende a equalizar muito mais, porque os problemas começam a ser os mesmos. Tanto que, assim, e com a internet, com toda essa coisa, né? Explode uma polêmica, sei lá. No Japão tá aqui. Antes era. Exatamente. Um mês para chegar no jornal impresso, né? Antigamente não tinha acesso a e agora, Marquinhos, com IA, principalmente IA, assim, a gente poderia falar, por exemplo, metaverso industrial, foi o que eu vi muito na feira da Hannover Messe em abril lá, que é a maior feira industrial do mundo. Tinha muito metaverso industrial, que é também digital twins, né, chamado de gêmeos digitais ou digital twins. Que assim, é a réplica, imagina a Presmaco, só que uma réplica em computador. Sim. Porém, você consegue no computador, por exemplo, acionar a bancada de plasma. Entendi. Pelo computador. Então, você tem tanto mostrando em tempo real o que está acontecendo, quanto você também acionar do próprio computador, dos equipamentos, etc. Só que isso traz uma inteligência de que, então vamos simular aqui no ambiente virtual o que eu gostaria do real para ver se eu ganho uma maior produtividade. Exemplo, então pegamos lá os 2 galpões da Presmaco e vamos mudar todo o layout porque eu quero fazer agora os processos em linha. Vamos ver se vai de fato melhorar a produtividade. Você não precisa fazer nada no ambiente físico, você vai para o ambiente digital e faz. Que legal. Não, top demais. Só que esse ano, já agora na feira de Barcelona, que é uma bem parecida, Four Years From Now, que chama essa feira, que aconteceu agora há pouco tempo, já não falou muito de metaverso industrial, mas inteligência artificial, meu amigo, para tudo quanto você imaginar tem IA. E aí, assim, nas coisas mais básicas eu vejo que vai entrar. Por exemplo, de repente no software da bancada,
que vai falar assim, cortando dessa forma, nós vamos aproveitar mais material, você vai descartar menos, por exemplo. Isso. Então ele já vê uma forma de que, vamos fazer isso. Eu tenho esses retalhos aqui, né? As sobras de chapa aqui. Me mostra nessa sobra de chapa o que você... E eu tenho essa demanda. Então, essas demandas com essa sobra de chapa me mostra aqui o que eu vou perder menos material, o que vai ser mais efetivo e tudo mais. E isso aí é uma coisa que vai facilitar muito e vai ter um ganho exponencial de... Qual que é o seu maior custo? Deve ser perda, chapa, perda. é aço, né? É a perda. Exatamente, é um corte errado. Na verdade, se o equipamento der só esse flange aqui, você vai cortar na sobra Y. Tá ali a sobra Y, aí com todo o trabalho de separação e tal, mas a pessoa já ia saber que tem uma chapa ali que ela não precisa cortar na chapa inteira. Ela tem um detalhe. É assim, exemplo, tá? Se eu tenho uma chapa de, sei lá, 1 polegada, você só vai conseguir cortar no plasma, não vai conseguir em outro lugar. Se ela começa a guardar histórico do que você está fazendo, imagina, você tem uma chapa inteira e você fez e sobrou o retalho. Só que isso não vai ser jogado, não vai ser usado em lugar nenhum. Então ele já até sabe que existe esse retalho. E ele pode falar o seguinte: na próxima, sabe aquele retalho? Pega ele. Tá lá. Porque vai servir para isso. Hoje a pessoa tem que ir lá medir, ver se vai caber a peça e programar em cima da sobra. Exatamente. Existe uma IA, não tem nada a ver com a indústria, mas... Não, você vê a voz do além, que não está nas câmeras, como sempre o Eric, e você vê que quando fala de IA, de nova tecnologia, ele interage, porque é mais a praia dele. Mas eu vi que existe uma, que você coloca os ingredientes que você tem na sua geladeira e ela te dá os pratos que você pode fazer com aqueles ingredientes. É muito isso que você está falando. Ó, pra você ver, viajando aqui, né? O aço é uma receita de bolo. É verdade. Você vai... E vai montando o pão que você quer. Hoje tem muita aplicação de aço na indústria. Em tudo, né? Sabe que faz combinação com bebidas também? Não cerveja. Seria uma. Já de pegar uma amostra do sangue e falar assim, falta um pouco de álcool aí, não tá legal. Então tem lá uma fritas e um filezinho lá, fala, ó, filé com fritas e cerveja. E tá né? É o cardápio. Não preciso de uma IA para isso, não. Não. Mas o Eric falou em geladeira de novo, vamos ver se alguém comenta depois no podcast assim, realmente apareceu geladeira aqui. Já é a 4ª vez que a gente fala geladeira, vai aparecer. E agora com essas, a gente repetiu e então... Quinta. Mas eu vejo assim, muito as pessoas um pouco desacreditando, principalmente no nosso mercado, que é um mercado muito bruto, muito de peças muito robustas. Sim. Desacreditando um pouco de falar assim, está distante da nossa realidade, porque não dá para usar aqui uma inteligência artificial para trocar um rolamento, sei lá, por exemplo. Mas para um monte de coisa dá. E talvez até no procedimento mesmo, porque às vezes os profissionais chegam e não sabem nem por onde começar. E aí realidade aumentada, por exemplo, para isso. Aí ele vai... Não que... pode haver várias situações, né? Não, igual a gente estava falando antes, não é uma receita de bolo. Então pode ter tido um problema no rolamento e você tem que sacar ele de uma forma que ninguém antes tenha sacado no histórico de manutenção. Não só isso, né, Marquinhos? Por exemplo, quando você pega um acionamento do moinho que está lá por baixo, que nunca foi mexido na vida, e você vai mexer, cara, nunca ninguém sacou esse rolamento. Nós não estamos falando de um rolamentozinho, nós estamos falando de uma coisa... de um rolamento do tamanho dessa bancada aqui. E como é que nós vamos fazer? Exatamente. Então, talvez isso venha facilitar os profissionais também de campo. Então, não só aqueles que estejam na parte do planejamento, mas também quem está executando a atividade ter acesso a essas assessorias, né? Essas, vamos dizer, consultas, né? Eu acho que, sinceramente, eu acredito que em pouco tempo, os seus meninos lá mais velhos que já vão estar aposentados, vão falar assim, não, na minha época a gente soldava na mão mesmo. Vai contar a história, né? Não, e outra coisa, em casa a gente já faz isso, não, mas não é com IA, né? Mas é com o YouTube, né? Quando você quer fazer alguma coisa, aqueles trabalhos em casa mesmo, como é o do it yourself. Quando você vai fazer alguma coisa em casa, eu vou pesquisar no YouTube aqui, que eu vou descobrir como é que faz essa pintura, esse negócio aqui. Você tem como consultar. Mas a realidade aumentada, você sabe qual que é a realidade aumentada? Você aponta o celular
pode ser o celular ou pode ser com óculos, tudo, e ele projeta alguma coisa em 3D na sua frente para te ajudar. Então, por exemplo, tem a Fiat já está usando em linha de montagem, vamos colocar aplicações da manutenção. Tem aplicação, por exemplo, que quantas vezes a gente já viu um eletricista ligar a bomba ou o ventilador ou o exaustor invertido e a roda rotação invertida e tem que voltar e refazer. Então, por exemplo, você tem um óculos, tem hoje inclusive empresas com óculos porque para o cara ficar com as duas mãos livres. E aí projeta na frente dele qual cabo que liga onde. Então ele não erra. Tem pré-estudo, inclusive, assim, vou mostrar um motor aqui, vou desmontando o motor. Então não precisa do motor em bancada. Coloca, você tá vendo aqui ele em 3D e você interage com aquilo. Tira a tampa, não sei o que. Sem ter que pôr a mão. Sem ter que pôr a mão. Entendo. Realidade aumentada ou realidade mista, que você vê parte do que tá, parte do real mesmo e parte é virtual. Essa é uma tendência que a gente tem que acompanhar de perto. Não, A Apple lançou o Vision Pro. E o detalhe do Vision Pro, ele foi patenteado em 2007. Então, assim, é muito doido. Até esses caras são muito visionários. Pô, para 2007 o cara pensar num óculos que ia... Aquelas tecnologias... É só ver o Elon Musk, que lá, quando, sei lá, também foi mais ou menos essa época, ele falava assim, não, vamos colonizar Marte. Que ainda é uma realidade distante, mas ele já falou há uma década atrás. Sem ter foguete, né? Sem ter foguete. E agora já tá lançando, né? Outro detalhe, carro elétrico na época. Ninguém acreditava que ia vingar. Não. Hoje, carro elétrico, pô... É uma realidade. A BYD afirmou que tá... E a China nem tinha, assim, mercado no Brasil, se for olhar os carros chineses. A China não tinha essa... China era sinônimo de má qualidade, né? E hoje... E até receio mesmo. O pessoal, por cultura também, eram mais tradicionais com carros que estão no Brasil há décadas. Volkswagen, Fiat. Quando vem uma marca diferente disso, os brasileiros têm um receio. Depois da vinda dessas outras marcas, Hyundai, e aí que deu uma... coreana, né? Você falou do foguete, né? A NASA, por exemplo, ela não fabrica mais foguete. Ela coloca as coisas que ela quer explorar, por exemplo, a Lua. Você vai pousar na Lua? Coloco dentro do foguete que hoje tem várias empresas privadas, né? Que não é muito mais o governo fazendo. Isso ele coloca lá as máquinas deles que eles querem levar para a Lua. E quem leva para a Lua é o outro. A SpaceX, por exemplo, leva para a Lua. E a NASA continua. E é muito mais barato para a NASA hoje, porque ela continua fazendo os mesmos projetos, né? Experimentos e tal, desenvolvendo as tecnologias, sem ter que construir um foguete para isso. Né? E antes o know-how era só deles, né? E aí abriu um outro leque agora para empresas que trabalham nessa área também, nesse ramo. Imagina a abrangência disso aí, como é que vai ser. E é um passo para a colonização de Marte talvez ser uma realidade, assim como o carro elétrico é hoje. O Elon Musk ele é muito doido. Eu não descarto né? nada. Eu também não, também nada. Às vezes é uma coisa mais louca aí acaba acontecendo aí, chegamos. E aí, o que nós vamos fazer agora? Elon Musk, assim, cara, nós somos seres que a gente pode ser interplanetário no futuro e a tendência é essa. Então, assim, não sei se a Terra vai durar para sempre. São as falas dele, né? Tá bom, mas como é que você coloniza Marte? A atmosfera de Marte não dá. Então, tem duas formas. A gente pode explodir 2 bombas atômicas nos polos de Marte. Olha a cabeça do cara. E já tá pensando assim... Então, assim, é muito doido, assim. E da primeira ideia para agora o que está acontecendo, não pode se duvidar mais de nada. Detalhe também, né? Tudo do foguete são novas tecnologias. Então, desde o material de fabricação, por exemplo, o computador do foguete lá era na época que o Elon Musk veio, tá no livro da biografia dele. Na época que o Elon Musk começou não, vou fabricar foguete, não sei o que, só o computador, toda a parte eletrônica do foguete custava $100 mil. Ele falou assim, nós vamos fazer com menos de 10 mil. E a galera, que isso, você tá ficando louco, tal. Ele, cara, isso daqui é um computador a gente tem em casa. Como que não faz sentido fazer com $100 mil se a gente pode fazer com 10 mil? E hoje faz com menos de 10 mil. Então, assim... E mais uma vez, nós estamos dando uma volta aqui e indo para a tecnologia.
Porque eu acho que mesmo a parte mais robusta de empresas primárias, de indústria primária, que estão falando de correia transportadora, de britador, de peneira, de tudo que é muito robusto assim, cara, em cada ponto ali a gente pode aplicar. Vai ter uma parte que vai ter que ser aplicada para melhoria até nessa área. Eu também acredito nisso. Se a gente que está nessa área tem que estar antenado aí para saber que a gente pode aproveitar nisso. Dá um exemplo, Marquinhos, quantos chutes você já não fez na vida, né? E aí, beleza. Aí, dependendo da geometria do chute, você provoca um desalinhamento da correia, que você está jogando a correia. Tá jogando desalinhado ali e o material não está caindo alinhado, está provocando... Beleza, isso poderia, por exemplo, num futuro próximo ser feito no metaverso. A um custo mais baixo. Porque, assim, né, no futuro próximo, pode ser feito no metaverso, mas hoje não compensa, porque a tecnologia é mais cara do que você fazer isso e fazer as adequações. Mas em breve vai ficar viável para fazer. Mas em breve vai ser mais viável do que fazer direto o chute. Ou que correr o risco até da correção na área, né? Exatamente. Porque uma vez que ela foi, não compensa. Se for questão de ângulo, você só ajusta. Mas se fosse certeiro, você economizaria horas e fora material, né? É só pegar o exemplo do celular. Quando saiu o celular, pouquíssimas pessoas que tinham, era um artigo de luxo, etc. Tal. Hoje já é item não tem ninguém que não tem celular, né? Hoje é item, ferramenta de trabalho para algumas pessoas, inclusive, né? A Is, minha filha de 8 anos de idade, perguntou essa semana para mim, falou assim, pai, quando você vai comprar o seu novo celular? Falei, eu vou comprar um novo celular? Ué, você tem que comprar um celular novo para você? Ué, mas por quê? Pra você me dar o seu, porque o meu não... Já tá querendo trocar de celular. A bateria tá fraca, não sei o quê. Mas é isso, e é um produto hoje que ajuda a gente até nos momentos de... total, né? Comunicação hoje é quase tudo, né? 90%. Então, a gente incomunicável, às vezes a gente fica sem celular por alguns momentos, a gente fica meio perdido, assim. Não, né? E o celular hoje, a coisa que ele menos faz é ligar pros outros, né? Porque quase você faz tudo. Liga. Porque você faz tudo nele, né? Lembrou? Vou mandar um áudio. Aperta ali, manda um áudio, resolve um problema, não tem que ficar... não me atendeu. A pessoa, quando puder, vai ouvir, vai te responder. Então, facilita demais. Muito bom. Marquinhos, cara, muito bom. Se deixar, a gente vai longe aqui. Eu acho que já tem 1 hora a gente conversando aqui. Bate-papo bom demais. Então, nem percebe o tempo. Cara, queria te agradecer mais uma vez por várias coisas, tá? Pela parceria de sempre, por disponibilizar seu tempo de vir aqui, pelo estúdio, por tudo, assim, a gente... Nossa, assim, desenhamos um negócio... Marquinhos, você consegue fazer isso? Já entende de cara, tudo, assim. Então, assim, agradecer mesmo pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Apesar da gente não estar com contato o tempo inteiro como era antes, né? É um prazer mas imenso. Eu estou acompanhando as redes sociais, eu acompanho. Você não está no contato, mas eu estou... A gente tá precisando de tomar uma cerveja. Tá, né? Eu tô sentindo no show do Biquíni Cavadão e tal, né? Seria melhor ainda, né? Mas eu agradeço demais, Igor, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Acho que isso aqui, essa parceria, só tem que dar bons frutos. Essa troca de ideias que a gente tem aqui é muito importante para a gente estar inteirado também o que está acontecendo. Então, eu agradeço demais e um prazerão, cara. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu, obrigado. Pessoal, então, terça-feira, como sempre, às 19 horas, a gente tem alguma live com alguém da equipe aqui falando de algum tema sobre gestão de manutenção e toda quinta, nosso encontro aqui semanal para mais um bate-papo. Valeu, um abraço.